antigos, da região da Mesopotâmia antiga, do Egito, da Palestina antiga, e irão encontrar muitas evidências realmente ligadas a acontecimentos históricos que estão na Bíblia. Podemos falar bastante sobre isso, mas eu creio que não há dúvida de que a arqueologia confirma a veracidade da narrativa bíblica de eventos que ocorreram no passado. A segunda evidência de que a Bíblia realmente é um livro confiável é a coerência interna. 40 autores vivendo em épocas diferentes, em um intervalo de 1.600 anos. E essa coerência é legitimada mediante a análise linguística dos originais. Então eu creio que essa segunda, eu diria, evidência, ela é muito forte. Se a Bíblia fosse um livro qualquer, não haveria essa coerência num período tão longo de tempo. Vamos para o terceiro. Profecias cumpridas com exatidão. Profecias messiânicas, longos períodos históricos e proféticos são evidências fortíssimas de que a Bíblia realmente é um livro confiável historicamente. Cientistas se interessaram pelo estudo realmente da Bíblia por causa das profecias, né? E entenderam realmente que as profecias bíblicas é como se a onisciência de Deus estivesse sendo compartilhada com o ser humano. É algo fantástico, vale a pena nos demorarmos nesses aspectos bíblicos. O quarto fator, preservação incontestável, que é confirmada pelos manuscritos do Mar Morto. São os achados arqueológicos e textos bíblicos antigos que confirmam realmente que a Bíblia que você tem hoje é a Bíblia que retrata aquilo que aconteceu. Não houve mudanças significativas nas cópias, nas versões da Bíblia em todo o mundo. O quinto fator, leis de higiene e saúde, princípios antecipados em mais de 3.000 anos. E vamos encontrar isso realmente fazendo com que a nação de Israel, até os judeus de hoje em dia, tenham vantagens e privilégios por seguirem alguns princípios de saúde que Deus estabeleceu de maneira revolucionária lá atrás. Por que revolucionária? Alguns lugares ainda não valorizam aquilo que a Bíblia valorizou, e é válido, é paradigmático até hoje, né? Mas que foi estabelecido por Deus lá atrás, há muito tempo atrás. O sexto fator que realmente gera confiança no texto bíblico são as leis civis, éticas e morais estabelecidas para Israel no Antigo Testamento e até hoje são válidas, não é? Essas leis, inclusive, regulam nossos direitos e deveres. Se fala muito em as normas romanas, né? Mas se formos pegar essas normas, né, que foram estabelecidas lá pelos romanos lá atrás, nós iremos verificar que elas se fundamentam em princípios. E esses princípios são bíblicos. Mas eu creio que é importante nós termos realmente esse sétimo fator como sendo um dos mais importantes. Os outros anteriores talvez sejam mais valorizados por pessoas que pensam que usam apenas a razão, não é? E que isso é o suficiente. Não. Eu creio que esse fator talvez seja o mais importante. A Bíblia, indiscutivelmente, é um livro que transforma vidas, tornando homens e mulheres mais semelhantes ao próprio Deus. Eu creio que esse fator deve ser bastante valorizado porque ele é real. E explicar isso cientificamente é uma necessidade. É só analisarmos a vida de pessoas, as vidas de muitas pessoas que foram transformadas por esse livro que é a Palavra de Deus. Mas cabe um alerta. Interpretações equivocadas da Bíblia, chamamos de pseudo-conhecimento bíblico, por parte de alguns teólogos, intelectuais, historiadores modernos, cientistas, tem dificultado, e essa dificuldade ocasiona prejuízos incalculáveis. Então, dificultado a utilização da Bíblia como uma importante fonte de conhecimento complementar à pesquisa científica. Então, com essas definições, esses conceitos que acabaram de ser expostos, podemos então iniciarmos nosso confronto entre ciência e a Bíblia. Professor, para não nos envolvermos nos desagradáveis conflitos entre ciência e a tecnologia bíblica e filosofia, não seria mais conveniente evitar qualquer tipo de associação entre essas três áreas do conhecimento? Essa pergunta é muito importante, não é? Mas ela não é tão simples. Eu creio que em algumas situações, o confronto ocorre, ele é desnecessário, não haveria necessidade, isso gera problemas, celeuma, brigas, discussões. Mas eu creio que é importante responder essa pergunta com bastante cuidado. E resolvemos realmente respondê-las considerando 6 argumentos
que vamos expor aqui. Primeiro deles, o significado e abrangência das três áreas. Quando se fala em conhecimento científico, conhecimento bíblico e conhecimento filosófico, ligado ao naturalismo metafísico especificamente, nós vamos verificar que essas três áreas são muito abrangentes, né? E elas acabam, inclusive, gerando sombreamentos. Uma realmente parece se interessar pelo mesmo tema da outra. Então, a abrangência dessas três áreas tem que ser considerada. O segundo, campo de ação exclusivos. Mesmo que exista essa abrangência, eu creio que é importante nós considerarmos que existem alguns aspectos que são exclusivos de cada um desses campos. Alguns são exclusivos da filosofia, alguns da teologia bíblica e outros da própria ciência. Quando eu falo, por exemplo, em experimentação científica, observação cuidadosa de fatos da natureza, visando realmente estabelecimento de modelos científicos, assim por diante, isso é área específica da ciência. A filosofia e a teologia realmente não pode se misturar no momento que o cientista está atuando nessa atividade exclusivamente científica. Mas também existem interesses inclusivos, por exemplo, harmonia na natureza. A filosofia se interessa em compreender a harmonia na natureza, parece que ela está presente na natureza. As coisas funcionam com bastante equilíbrio, existe uma sintonia fina na própria matéria, no comportamento dos seres vivos. Por outro lado, no campo científico, o cientista verifica essa harmonia também. Os sistemas ordenados são muito bem estabelecidos, funcionam, eles se replicam, se reproduzem, isso realmente leva o cientista a enxergar também essa harmonia. E, no caso do cristão, daquele que tem a Deus como seu Criador, com base no texto bíblico, ele vai também enxergar essa harmonia na natureza, ele vai reputá-la a ação de um Deus Criador e de um Deus somente mantenedor. Então, eu creio que esse terceiro fator deve ser considerado. Então, em algum momento, o tema ele vai ser comum, ele vai ser interessante para as três áreas. Um quarto fator, respondendo a essa pergunta, questões amplas e complexas da mente humana têm que ser consideradas. Ou seja, a mente humana ela trabalha de maneira muito ampla, de tal maneira que eu tenho que dizer nesse momento que a realidade perceptível pela mente humana ela é muito mais abrangente do que a realidade pequena envolvida, circunscrita à pesquisa científica. Tem pessoas que não pensam assim. Pensam exatamente ao contrário. Acho que toda a realidade ela pode ser compreendida pela ciência. Se não é hoje, amanhã o será. Isso chama-se cientificismo. Eu creio que isso não reflete uma realidade. Essa visão positivista, ela existe na mente de alguns cientistas e isso acaba bitolando, tolhendo a mente do cientista de abranger horizontes mais amplos e eu creio mais significativos. Uma quinta questão deve ser considerada. A história da ciência moderna. Raciocínio integral. O que eu quero dizer com isso? Que os cientistas do século XIX, XX, pouco antes, mais do século XIX, XVIII, XVII, voltando lá atrás, os pais da ciência moderna, eles eram teólogos, filósofos e cientistas. E eles caminhavam nessas três áreas de maneira tranquila. Isso foi muito bom. Isso promoveu o crescimento, o fortalecimento do conhecimento científico, o progresso do conhecimento científico, da mesma forma que também ele levou algumas pessoas a investigarem a palavra de Deus de maneira mais profunda, foi ótimo, e uma visão filosófica mais correta, fugindo daquela visão filosófica dos gregos. Então, eu creio que é importante realçarmos que, às vezes, é saudável nós interagirmos com essas três fontes de conhecimento, filosofia, a Bíblia e a própria ciência. E, finalmente, questões sobre as origens, onde essa interação é inevitável. Eu disse há pouco que é interessante, é agradável, mas eu diria que, além disso, é fundamental que essas três áreas sejam juntas, porque ao procurar explicar coisas que ocorreram lá atrás, de maneira inevitável, eu vou estar trabalhando com as três, mesmo que eu não tenha consciência disso. Muito bem, eu creio que respondi um pouco, demoradamente, essa questão, mas eu creio que estamos preparados agora para iniciarmos realmente o confronto que propusemos no começo. Muito bem, então vamos para o confronto entre conhecimento bíblico e conhecimento científico.